Desde 1962, o CVV, Centro de Valorização da Vida, oferece serviços gratuitos de apoio emocional e prevenção ao suicídio em todas as regiões do Brasil. A principal iniciativa dessa organização não governamental sem fins lucrativos é o Programa de Apoio Emocional, realizado por telefone e também por canais na internet, por milhares de voluntários que podem fazer a diferença em momentos de desespero para muitas pessoas. Este é o tema do Viva Voz de hoje, que já está no ar pela rádio e pela TV Univale. Hoje quem me acompanha é a acadêmica de jornalismo, Catiane Cru. Oi, Lisa, boa tarde para você e também para quem acompanha o Viva Voz pela rádio e pela TV Univale. Lembrando que você pode participar conosco através do Twitter, que é o Viva Voz Univale, e curtir a nossa página no Facebook, que é o facebook.com/Viva Voz Univale. E para falar sobre o CVV, nós convidamos um voluntário do Centro de Valorização da Vida, que é o André Luiz dos Santos Pereira. Obrigada pela presença, André. A gente fez uma prévia aqui, né, sobre o CVV, mas eu queria que você explicasse, afinal, um pouco melhor o que é o CVV. Então, queria dar boa tarde a todos, a Lisa, a colega. O CVV, na verdade, é um trabalho de apoio emocional mesmo, bem como dito, né? É uma entidade que já tem 53 anos no Brasil. Estamos indo para 9 anos agora em Itajaí. Ano que vem vamos completar 10 anos. E o nosso intuito é facilitar o desabafo, conversar com as pessoas que estão passando pelo sofrimento ou que não tenham com quem compartilhar uma tristeza e uma alegria. Então é um trabalho de apoio emocional, né? O nosso intuito é valorizar a vida, aí prevenir o suicídio. Então hoje, você vê 53 anos depois, nós acreditamos que para prevenir o suicídio, a grande ideia é valorizar a vida. Perceber que mesmo diante das dificuldades, tendo um apoio, tendo alguém para passar por esse momento, facilita, né, essa passagem. André, e para conhecer um pouco mais da história do CVV, como surgiu e qual o objetivo das ações que esse centro oferece? Então, o Centro de Valorização da Vida que congrega o CVV, né, o CVV na verdade é um programa, né? Seria o Programa de Prevenção do Suicídio. Dentro do Centro de Valorização da Vida, que é uma entidade maior, que é lá em São Paulo. Foi idealizado por 17 jovens. Isso em 1962, 17 jovens percebendo os suicídios nos trilhos dos trens de São Paulo, decidiram por conta fazer alguma coisa para ajudar. Logo receberam um recorte de jornal com uma entidade lá de Londres que fazia o trabalho parecido. E aí eles resolveram, um ano depois da ideia, conseguir abrir o primeiro posto de atendimento emocional do Brasil, pelo CVV. Com esse mesmo intuito, prevenir os suicídios, conversando, dando esse apoio emocional para as pessoas que no momento não tivessem ninguém para conversar. Bacana. E são muitos atendimentos, porque, lógico, a gente está falando aqui, você acabou de mencionar São Paulo, falou de Londres, são grandes centros em que a gente imagina que tem mais pessoas com problemas emocionais. Muita gente procura esse serviço? O trabalho do CVV tem sido assim, a estatística de 2002 para cá, isso já há mais de 10 anos, tem mantido uma média de 1 milhão de contatos por ano. Uau. Isso é a média nacional. Certo. Nós aqui em Itajaí, uma média de 200 contatos por mês. Entendeu? E isso que o trabalho é pouco divulgado. Se a gente conseguir, quanto mais espaço que nem este aqui da emissora a gente consegue para divulgar, a gente sempre aumenta a disponibilidade e mais pessoas podem ligar. Né? André, e na tua visão como voluntário, como você vê a importância do trabalho desenvolvido pelo CVV? Olha, nós consideramos de suma importância pelo próprio fator do índice de suicídio estar aumentando no mundo todo, né? Então, a Organização Mundial da Saúde aponta que dos jovens entre 15 e 29 anos, o suicídio já é a segunda causa de morte no mundo. Então, é um fator, é uma crise que a gente passa já há alguns anos e um dos problemas com a questão do suicídio é o tabu e o preconceito. Então, o CVV, por ter essa disponibilidade de dar o apoio emocional e ir desmistificando a questão do suicídio e demonstrando para as pessoas que é natural passar por crises e até pensar em suicídio, a gente tem percebido que essa rede de contenção tem ajudado. Inclusive, o próprio Ministério da Saúde nosso brasileiro diz que o CVV é a instituição não governamental mais capacitada a atender o suicídio. E isso acaba até honrando um pouco os voluntários do CVV, que já estão há mais de meio século aí trabalhando. Né? Muito bacana. Agora, como é que funciona, né, no dia a dia? Porque algumas pessoas já conhecem, mas tem muita gente que ainda não sabe como é, né? Então,
como uma pessoa pode entrar em contato e como é que funciona o trabalho? O apoio oferecido pelo CV, normalmente, desde que foi criado, nas grandes cidades, ele é 24 horas. O número é padrão nacional, é 141. Então, nos grandes centros, quem ligar 141, geralmente vai ter um posto CV ali para atender nesse número. Em Itajaí, é o 3349-4111. Só que a gente aqui em Itajaí só atende das 11 às 3 da tarde, das 11 às 15, e de segunda a quarta, das 11 às 19 horas. Até pela falta de voluntários, né? Mas a gente mantém essa disponibilidade a semana inteira, domingos e feriados também. E o nosso atendimento pessoal no mesmo horário, só que até às 6 da tarde daí. Tá, e como funciona? Qualquer pessoa pode ligar? Como é que funciona isso? Porque acredito que a gente possa transmitir para mais pessoas que podem ajudar quem está precisando, né? Até a nossa campanha de divulgação nacional, desde o ano passado, ela vem com esse slogan, né? Compartilhe com o CVV aquilo que você não compartilha com ninguém. Então, nós somos pessoas especializadas ou treinadas, na verdade, a ouvir as pessoas com calor humano. Então, a pessoa que estiver passando por qualquer dificuldade ou até alegria e não tenha ninguém para compartilhar, ela pode ligar para o CVV que o voluntário que vai estar lá, no momento, vai fazer o melhor que ele pode para atender essa pessoa com acolhimento, amorosidade, né? Com o jeito do CVV de atender mesmo. André, aproveitando a tua fala, você disse que vocês são treinados para atender essas pessoas. Como é que funciona para alguém ser voluntário? Quem está nos assistindo nesse momento, nos ouvindo, que quer ser voluntário, como é que funciona? O diferencial do trabalho de CV é que ele não despende de muita coisa para a pessoa ser. Ela precisa ter o fundamental, é calor humano, né? Querer, de alguma maneira, ajudar outras pessoas com uma conversa. Ela vai passar por um treinamento, ela tem que ser maior de 18 anos, vai passar por um treinamento que normalmente leva em média 2 meses. E aí, no final desse treinamento, ela mesma, normalmente os voluntários, eles já dizem se sentem preparados para estar atendendo essa demanda emocional das pessoas ou não. E aí eles continuam, às vezes ficam no apoio, porque o voluntário do CVV ele não precisa especificamente ser só plantonista. Ele pode apoiar o CVV em várias outras atividades que a gente tem aí na sociedade afora, com palestras, com divulgação, com parte administrativa, entendeu? Então a gente sempre convida o máximo de pessoas possível a conhecer a proposta do CVV de trabalho. Bacana. E você já está trabalhando com o CVV há quanto tempo, André? Eu estou voluntário em Itajaí há 8 anos. Há 8 anos. O que te mantém nessa entidade? Né? O nosso trabalho de CVV, a gente tem preceitos, a gente tem toda uma disciplina que faz do próprio trabalho do CVV um trabalho um pouco diferenciado no campo voluntariado, sabe? Mas uma das ferramentas que a gente tem é o autoconhecimento, por exemplo. E estar se autoconhecendo é uma coisa que não tem fim, né? Então, essa nossa capacidade de estar se melhorando como pessoa, estar entendendo das minhas limitações, das minhas dificuldades, estar aprendendo a lidar com a dificuldade do outro, vai sempre acendendo uma chama. Então, o voluntário do CV é obrigado a fazer um curso por ano também, que o próprio CV disponibiliza gratuitamente. Então, a gente vai se aperfeiçoando. No meu caso, isso é o que me mantém assim, no trabalho. Essa chama de estar se autoconhecendo, melhorando e melhorando a disponibilidade para a sociedade, né? E André, você falou que está há 8 anos nesse trabalho desenvolvido. Acredito eu que você já deve ter passado por outros trabalhos dentro do CVV. Hoje você trabalha com a divulgação. Mas teve algum caso que te marcou nesse teu desempenho no CVV? Quando você diz marcou, é pela questão os atendimentos? Isso, justamente. Uma coisa que é bem característica do CVV, que talvez mantenha o trabalho nesse mais de meio século, é a própria questão do sigilo do anonimato. Porque a gente acredita que todas as pessoas que ligam, e muitas pessoas ligam, no perceber sendo divulgado a sua situação, a pessoa não vai gostar. Mas a gente passa por muitas situações. Exemplo é pessoas que ligam às vezes no final do ano para agradecer. Um período do ano que ela não estava bem, ligou, o voluntário apoiou, e ela passou pelaquela situação e no final do ano ela ligou para o CVV para agradecer. Toda vez que alguém liga, porque a gente não pede para ligar e não fica anotando as ligações, toda vez que alguém liga e diz que entrou em contato com o CVV e fez bem para ela e agradece, o voluntário fica feliz, né? A gente não... É uma coisa que marca nós, assim. Mas em algum momento você se sentiu muito desafiado? Lógico que a gente está aqui, foi importante você dizer do anonimato, sim, fundamental. Ninguém vai falar de nomes aqui, lógico, no programa. Mas para a gente ter uma noção e quem sabe até esse relato que você possa dar estimule as pessoas a
se comunicar, né? E buscar ajuda, né? E teve algum momento que você se sentiu, sei lá, um pouco acuado e se sentiu desafiado para ajudar alguém que estava com algum problema? Por incrível que pareça, as pessoas que ligam nós diante da perda, cada um tem uma reação, né? Então são perdas, são lutos, às vezes perda de status financeiro, às vezes a perda de um casamento, um relacionamento. Isso gera sofrimento na maior parte das pessoas. O que mais sensibiliza nós como os voluntários, pelo menos em tudo que a gente vem treinando, é exatamente quando tem um caso de ideação suicida mesmo. Uau. Que a pessoa está num nível de desespero muito alto, e isso a gente sente uma troca maior de energia e de emoção. Então, a gente está ali, parece que é o nosso pronto-socorro emocional. A gente fala que é o SOS emocional o trabalho de CV. Mas toda vez que a ideação suicida ou a pessoa que está muito sensibilizada no desespero liga, a gente fica mais atento, a gente se esforça mais para poder manter ela ali na ligação. André, aproveitando essa tua deixa, qual é o limite permitido da interação entre o atendente e a pessoa que liga? Como é que funciona essa regra do CVV? Tem alguma regra específica a isso? A gente costuma... Isso já é algo bem de treinamentos, né? Tem um tempo médio, normalmente, que as pessoas estão muito mal, e durante o contato com o voluntário vão se refazendo, e aí elas percebem que vão deixar a linha disponível para outro. Mas para o sofrimento emocional, a gente não tem uma média, tá? Uma pessoa que está muito triste, muito mal, a gente vai tentar estender a conversa com ela o maior tempo possível. A gente não tenta controlar isso, é uma coisa que vem muito do momento ali. Quando é que vocês percebem que dá para desligar, né? Porque eu acho que isso também deve ser uma preocupação e tanto para vocês. E é uma característica bem do voluntário do CV que surpreende as pessoas que chegam, né? O voluntário do CV nunca desliga. A gente nunca desliga. Entendeu? Muito então, legal. É a pessoa que desliga. Sim. E aí a gente deixa muito na mão da pessoa, né? O nosso trabalho é um trabalho não diretivo. As pessoas até acreditam que o CVV vai aconselhar, mas a gente não aconselha. A gente ouve com o coração. E a gente é treinado para fazer assim. Então você não precisa necessariamente de ter nenhum tipo de estudo na área de psicologia ou qualquer coisa assim. Inclusive quando a pessoa entra no posto do CVV, o voluntário, a gente diz, você pendura a tua profissão ali, o teu conhecimento você pendura e leva para dentro da sala de atendimento só o teu coração. Porque é só uma conversa de coração para coração. O diagnóstico, o estudo, esse tipo de reflexão o voluntário não faz. Ele fica pronto e inteiro para ficar com a pessoa no momento que ela está passando. Perfeito. Bacana. André, falando um pouco a respeito dos voluntários, hoje aqui em Itajaí, quantas pessoas trabalham no CVV? Hoje nós estamos com 17 voluntários, só que dando plantão 11. Então temos 11 voluntários de plantão se revezando, né? Todos os dias das 11 às 15 horas e de segunda a quarta até às 19 horas. A gente precisa de mais voluntários, inclusive. Então, a gente sempre aproveita a divulgação que para a gente poder ter um posto em Itajaí 24 horas de novo, precisa de pelo menos 40 voluntários. Olha só, então, bastante, a gente tem que fazer mais cursos aí e tá captando o pessoal. Daí, quem tiver interesse, então, faz como? A gente vai fazer um curso agora, dia 17, mas o próximo é o mais para o pessoal conseguir se agendar em julho. Mas pode se informar no site do CVV ou no e-mail do posto de Itajaí, que é itajaí@cvv.org.br. Ok. Aí se inscreveu por e-mail ali, pode ligar no posto também. Daí, a partir de 18 anos. A partir de 18 anos a idade, exatamente. Ok, a gente vai fazer um intervalinho, mas a gente já volta a conversar com o André Luiz dos Santos Pereira, voluntário do Centro de Valorização da Vida. Voltamos com o Viva Voz, falando hoje a respeito do trabalho desenvolvido pelo CVV aqui em Itajaí e também em todo o Brasil, com o voluntário do Centro de Valorização da Vida, André Luiz dos Santos Pereira. André, não sei se vocês têm uma forma de realizar um perfil de quem vocês atendem, né? Quem é que liga para o CVV? Dá para a gente ter um perfil dessas pessoas? Quando o pessoal pergunta para nós, a gente sempre devolve a pergunta com uma reflexão, né? A gente pergunta assim, pessoal, qual é que é a maior dor do mundo, né? Aí o pessoal fica pensando, não, a maior dor do mundo é a minha, né? É aquela que eu estou passando naquele momento. Então, na verdade, todas as pessoas ligam para o CVV e podem ligar. Porque a dor emocional ela é inerente, né, do status social, da cor da religião. E aí,
a questão do preconceito em cima do nosso sofrimento, que é muito grande e característico da sociedade atual. Muita competição, muita concorrência, muito consumismo, e as pessoas têm uma tendência a não demonstrar quando estão sofrendo. E é isso que vai ficando perigoso nos dias atuais. Então não tem um perfil. A gente sabe que o sentimento das pessoas que varia bastante. A gente tem a solidão como um dos sentimentos talvez mais presentes das pessoas que mais ligam, sabe? As pessoas estão se sentindo muito sozinhas hoje em dia. Interessante. Mas assim, mais homens ou mais mulheres, esse tipo de registro vocês têm? A gente na verdade, não é nem o CVV que estuda, é mais a Organização Mundial da Saúde. Em relação ao suicídio, tem uma certa diferença. Em termos de suicídio, as mulheres tentam mais que os homens. Então elas tentam mais vezes, têm mais ideações suicidas que os homens tentam menos vezes. Porém, se morre mais homem por suicídio do que mulher, porque os homens, quando tentam, eles são mais efetivos na forma que escolhem se suicidar. Já as mulheres, às vezes, por ingestão de medicamento ou outras formas que não são tão letais. Aí acaba, às vezes, dando a chance de fazer o socorro, entendeu? Mas você sabe que agora mesmo, a gente conversou outro dia num outro programa, né, Catiane? A gente viveu alguns suicídios aqui na região, né? O último foi de um senhor, que estava falando no intervalo, aqui mesmo em Itajaí, né? Uma mulher em Balneário Camboriú, há não há muito tempo também. Como é que você vê isso, né? E a gente falava dos grandes centros serem focos principais para esse tipo de prática, mas pelo que a gente está vendo, não é bem assim, né? O Brasil é o 8º país em números absolutos no mundo, na questão do suicídio, né? Então, ele está num ranking muito negativo nessa questão. O Rio Grande do Sul e Santa Catarina são os 2 estados que se revezam na ponta do ranking do maior número de casos de suicídio no Brasil. No Brasil, para se ter uma ideia, é um suicídio a cada 45 minutos. Dá uma média de 32 casos por dia. Então, a gente entende que a própria Organização Mundial da Saúde está apontando que até 2020 vai dobrar os casos de suicídio. E está acontecendo. O que a gente, como voluntário do CVV e as outras estruturas da sociedade, como a parte da medicina mesmo, os terapeutas, os psicólogos, as clínicas, precisa ter uma união de esforços e a gente vir para a mídia, como o CVV tem feito, e ir divulgando. Demonstrando para as pessoas que a disponibilidade do CVV existe, que a dor emocional ou até a própria patologia, depressão, que influencia muito nos índices de suicídio, as pessoas têm que buscar tratamento. Imagina, a gente tem o dado que no mundo são 120 milhões de pessoas com depressão. 75% não tem tratamento, não busca tratamento. Vai conviver até a hora que resolve desistir. Exatamente, né? Porque 15% de quem entra na fase crônica da depressão vai se suicidar. Então, os números, os casos estão acontecendo, porque já se sabe pelos estudos que a gente precisa fazer um enfrentamento do preconceito e do tabu. E começar a demonstrar para as pessoas essa nossa necessidade de conversar um com o outro de novo. Voltar a confiar um no outro para poder superar as crises, né? E André, falando um pouquinho novamente aqui da nossa região de Itajaí, muitas pessoas ligam para o CVV em Itajaí ou, ao teu ver, ainda tem muita restrição com relação a isso? Eu não vou ligar porque eu tenho vergonha do meu sentimento, enfim. Como tu vê essa questão? O nosso posto ainda não fez 10 anos. Como eu estava falando no início, nós vamos fazer 10 anos em novembro do ano que vem. Então, para o número, dependendo da cidade, para as ligações aumentarem, tem toda uma estrutura de confiança da própria comunidade no trabalho feito. Então, isso é algo que a gente vem conquistando com os anos. Mas precisa fundamentalmente divulgar mais. E é o trabalho que a mídia tem ajudado aqui, a Univale e algumas outras emissoras, porque as pessoas não sabem que existe o CVV. Aí acabam não ligando. O preconceito até em relação à doença e o problema já tem diminuído. A gente percebe que novas pessoas ligam quando descobrem o telefone. Ou podem ir pessoalmente lá no posto também. Vamos já repetir mais uma vez aqui, 3349-4111. Isso. E eu vou aproveitar e deixar o endereço do posto também, claro, né? Que é na Rua Blumenau 1962. Próximo à balsa de travessia lá para Navegantes, né? No final da Rua Blumenau. Ali o atendimento pessoal é até às 18 horas. Então, inicia às 11 da manhã e vai até às 18 horas. André, aproveitando, você falou que o atendimento pode ser feito pessoalmente também e por telefone. Além dessas duas formas, tem alguma outra maneira que o CVV atua? O CVV ele tem
uma disponibilidade bem alta hoje com os recursos de tecnologia que tem. Então, se o pessoal conseguir entrar no site do CVV, quem tem acesso à internet lá no www.cvv.org.br, tem o atendimento via chat. Esse, atualmente, é o atendimento que mais está tendo contatos. Porque está pegando o pessoal com a faixa etária abaixo dos 40 e com uma disponibilidade maior, às vezes até de tempo. Então, ali o apoio é feito teclando mesmo, né? Mas a gente tem atendimento via Skype também. E assim, o CVV, conforme vai crescendo, a gente vai aumentando a capacidade de disponibilizar novos caminhos, né, para o pessoal chegar até o apoio emocional. Legal. Voltando à questão do voluntariado, que é tão importante para manter, né, esse trabalho, como é que você chegou ao CVV, André? Então, foi uma indicação praticamente direta, né? Uma parente minha fez o curso, ficou um tempo voluntária do CVV, e aí eu conversei com ela disse, não, de repente faz o curso. Eu fiz, gostei e não saí mais. Me tornei voluntário mesmo e lá estou, né? O que acontece lá no atendimento pessoal? O atendimento pessoal ele é um pouco diferente do telefônico, porque daí a gente tem mais um contato mais próximo com as pessoas, né? Mas é a mesma coisa, a pessoa vai apertar a campainha lá do posto, o voluntário não estando no telefone, ele vai, geralmente é um voluntário só que tem no posto, então ele vai tirar o telefone e vai do gancho e vai atender a pessoa lá numa sala reservada para isso. É o apoio emocional mesmo, praticamente igual ao do telefone, só que pessoalmente, né? André, e além do voluntariado, as pessoas que acompanham, que de repente não têm tempo para o voluntariado, tem alguma outra forma que possam ajudar o CVV? Eu acho que hoje, principalmente, assim, o ajudar o CVV acaba se tornando consequência também. A gente precisa despertar na comunidade a capacidade de se ajudar. Então, assim, divulgar a disponibilidade do CVV e principalmente buscar informações sobre a questão do suicídio. Então, exemplo, na internet tem uma cartilha que o CVV colocou ali, já está indo para uns 4 anos, que chama-se assim, Falando Abertamente sobre o Suicídio. Então, são 14 itens, o pessoal pode ir no Google lá, baixar de graça essa cartilha, e ali tem uma série de informações que vai desmistificar as pessoas. Porque o pessoal, às vezes, acontece o suicídio na família, as pessoas são pegas de surpresa. E, na verdade, a Organização Mundial da Saúde aponta que 90% dos casos dava para prevenir. Então, a pessoa dá uma série de avisos até consumar o suicídio e as pessoas não estão vendo. Então, buscar informação e estar compartilhando ela vai ajudar a diminuir os casos, com certeza. André, vocês estiveram há pouco aqui na Univale dando uma palestra. Qual foi o tema? Então, a palestra foi com um terapeuta de Jaraguá do Sul que falava sobre relacionamentos onde erramos. Praticamente o relacionamento de casal mesmo. Certo. Porque tudo que influencia na nossa comunicação humana e no nosso relacionamento que pode gerar sofrimento está relacionado com a nossa temática, né? Então, cada ano a gente traz um palestrante de alguma coisa para trazer mais informação para as pessoas do que dá para melhorar, se autoconhecendo qual que vai ser a melhoria diante do sofrimento, entendeu? Então, mais ou menos assim. Legal. Bacana. André, falando, acredito eu que o CVV necessita da parte financeira também, possui alguma ajuda do governo? De que forma que o CVV se mantém? Então, a gente está na casa aqui em Itajaí, cedida pela prefeitura, já desde da antiga administração, né? Então, o Jandir já está na segunda e a parceria com a Prefeitura de Itajaí tem se mantido. A gente se mantém pelos voluntários e por algumas campanhas, alguns jantares, às vezes rifa, mas não tem nenhuma arrecadação fixa. Certo. A gente tem um núcleo de apoio à vida de Itajaí, chama-se NAVE, que é a empresa jurídica que mantém o posto. Então, a gente tem despesas, às vezes, de cursos, a manutenção da casa. Isso, todo mundo que quiser ajudar pode mandar um e-mail também para o posto, que a gente manda o número da conta, tudo. Porque todo trabalho voluntário é assim, né? A gente tem a despesa, mas não tem muito de onde arrecadar, né? Bacana. André, a gente já está indo para o finalzinho. Eu queria deixar aqui esses últimos momentos para você mandar o seu recado aí para quem acompanha o programa e deixar mais uma vez os contatos, enfim. Então, eu queria agradecer, né, ao espaço da emissora da Univale, da rádio, fazer um convite, né, às pessoas de Itajaí e comunidade a conhecer o CVV, né, buscar o site do CVV, o www.cvv.org.br. Podem confiar no trabalho dos voluntários aqui de Itajaí, ligando lá no 3349-4111.
ou indo até a Rua Blumenau 1962, sempre das 11 até as 3 da tarde, o atendimento pessoal de segunda a quarta até as 6 da tarde. E desejar uma boa tarde para vocês, para todo mundo aí. Bacana. A gente quer agradecer a tua participação. Conversamos com o André Luiz dos Santos Pereira, voluntário do CVV aqui de Itajaí. Obrigada, viu, André? Bacana. Eu agradeço. Até a próxima, então. O Viva Voz fica por aqui. Ok, até mais. Tchau.